o mestre conheceu o Edson Arantes do Nascimento, o Patrick estava me contando aqui, e tem uma relação muito forte do Pelé com a Jovem Pan. Se você for nas salas aqui da Jovem Pan, você vê muita foto do Pelé. Como foi a sua relação, o senhor e o Pelé? Tem uma história muito engraçada. Eu quero primeiro exaltar a figura do Dr. Paulo Machado de Carvalho, porque ele levou o Pelé com menos de 18 anos para a Copa da Suécia. Duas Copas antes, o Garrincha aprontava no Maracanã e não foi levado para a Suíça porque era menor de idade. Quer dizer, o primeiro homem que teve a coragem de levar um menor de idade para uma Copa do Mundo foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho. E o Pelé fez aquilo que a gente sabe. Acabou com a Copa do Mundo. Ele tinha 17 anos. Ele tinha 17 anos, fazer 18 em outubro. Isso estava em julho, né? Ele ainda tinha 17 anos e 10 meses, 9 meses, uma coisa assim. Essa Copa se transmitiu lá? Você estava na Bandeirantes nessa época? Eu estava na Copa... Quantas Copas você fez, mestre? Eu fiz, na verdade, só duas. Eu fiz a de 70 e fiz a de 78 na Argentina. Em 78 eu ia parar de narrar futebol porque o Tuta e o Fernando insistiam para eu ficar no Jornal da Manhã. Porque o Jornal da Manhã tinha uma grande responsabilidade para você comentar uma decisão do Supremo Tribunal, por exemplo. Eu sou formado pela São Francisco, quer dizer, eu convivi 5 anos lá com Washington de Barros Monteiro, com Miguel Reale, com Goffredo Silva Teles. Quer dizer, eu tive uma formação extraordinária para trabalhar no rádio. Então, o Fernando e o Tuta queriam que eu me fixasse no Jornal da Manhã. Mas eu também tinha esse interesse, que eu queria montar meu escritório de advocacia. E foi quando o Fernando falou, você, narrando futebol, e é verdade, você sai aqui com a seleção, 40 dias, você fica fora do teu escritório. Você fazendo jornal, você desce a Brigadeiro, em 10 minutos você está no teu escritório, você não precisa viajar. Aí me convenceram. Foi aí que eu assumi realmente de ver, mas foi na Copa, ia ser na Copa da Argentina. Em 78. Dezembro de 77. O que aconteceu? O Fiore Giliotti assinou com a Tupi, mas se arrependeu e voltou para a Bandeirantes. Então desmoralizou, em tese, a equipe da Tupi, que tinha grandes anunciantes, o Bradesco, IAP, Café Jardim, tinha uma série de patrocinadores. E o Fiore voltou. Aí o Luiz Aguiar e o Elvio Mencarini, diretores da Tupi, me ligaram. Pô, você viu o que o Fiore fez? A gente era tudo amigo, viu? Porque a gente viaja junto, no mesmo avião, os mesmos hotéis, mesmo, no mundo, pô. A gente era tudo amigo. Eu falei, pô, Aguiar, o Fiore sempre fez isso para valorizar a vida dele e tal, não sei o quê. Vocês entraram de graça. Como é que vocês vão fazer? Ele falou, nós já fizemos. Nós fomos nas agências perguntar qual o mais importante locutor esportivo do Brasil. Nós vamos contratar o cara. Eu falei, quem é o cara? É você. Eu falei, não, mas eu já tinha acertado com o Tuta que eu parava no final do ano. Eu falei, não, Aguiar, eu já acertei aqui que eu vou parar no final do ano. Ele falou, pode parar de falar? Pega isso que eu estou falando é verdade, viu? Era o valor do rádio na época. Sim. Ele falou, para de falar besteira. Pega teu salário e multiplica por 10. Putz, fala miséria. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, não. Pode multiplicar por 10. Eu nem vou falar quanto eu ganhava, você não vai saber quanto eu fui ganhar, né? Foi um escândalo. Aí eu falei com o Tuta falou, não posso te pagar isso, você pode ir, se não der certo, você volta. E não deu certo e eu voltei. Entendi. Essa é que foi o salário foi. O salário deu certo. O salário deu. Oi, Emílio, mas olha, tem uma história. Mas o Tuta era muito legal, né? O Tuta era sensacional, né? Que cara, né? Que cara. Tem uma história que a esposa do Joseval, em 78, levava as fitas de televisão. Foi. É isso, Joseval? Foi. A Copa da Argentina mesmo. Sim, Copa da Argentina Copa 78, mesmo. Aquele tempo não existia internet, né? A transmissão, você pegava a fita, pegava o avião de manhã, trazia para rodar aqui. E deram para minha mulher, falei, pode levar, vai lá, leva a final da Copa, né? Quando eu trouxe, prenderam a minha mulher no aeroporto. Caramba! Aí ela me ligou, né? Falei, fala aí o que é isso, pô? Eles estão simplesmente deixando de apresentar a final da Copa do Mundo para os brasileiros.
Vê se a Polícia Federal suporta isso. E ela negociou lá, os caras se assustaram e liberaram. Mas quem trouxe a final foi a minha mulher. Que maravilha. O Daniel falou do Pelé, e acho que tem uma história muito engraçada, aquele octogonal no Chile, que o Pelé não joga por conta de uma... Essa é uma história legal que acho que dá para dar uma pitadinha. Não, porque ninguém sabe, viu, Emílio? A coisa é o seguinte, eu até no livro eu falo, quando me contaram essa história, eu tive um drama na minha vida, porque você, como advogado, você não é dono das histórias dos seus clientes. Sim. Porque a história é do cliente. Uhum. Você não, mesmo depois de encerrar o caso, você não pode voltar para renascer uma ferida na vida do cliente. Já o jornalista é diferente. A notícia não pertence ao jornalista. Nem ao dono da rádio, nem ao dono da televisão. A notícia pertence ao povo. Claro. O povo tem direito de ser informado. De ter toda a informação. Toda a informação, e correta. E eu era amigo do Toninho, o Toninho era amigo do Santos. Eu queria assistir uma preleção, eu nunca tinha assistido, porque o locutor vai para a cabine para montar a sua transmissão, e quem fica lá embaixo é o repórter. Sim. E um dia eu falei, pô, Toninho, eu nunca assisti uma preleção. Falei, então você vai assistir a minha. Eu falei, não dá, Toninho, porque a hora que está fazendo a preleção, já estou abrindo. Ele falou, não, eu antecipo a preleção para você, isso no Chile, hein? Uhum. Para você assistir. Pô, então eu assisti a preleção do Toninho. Aí ele chega para mim e falou assim, o Pelé não vai jogar. A notícia é que ele está lesionado, tem uma lesão, mas não é verdade. Porque a gente era muito amigo, eu e o Toninho. A gente vivia junto, né, nas transmissões. Eu falei, mas como? Eu falei, teve uma vidente aqui que entrou, conversou com o Pelé, falou que se ele jogasse, ele ia ser quebrado e nunca mais voltaria a jogar. Cara, é fantástico. Que história. Isso está no livro. Sensacional. Está no livro. É exclusivo e ele revelou agora. E ele conta um pouco esse drama. Ele falou, só que você não revela isso para ninguém, porque vai dar notícia que é uma lesão muscular. Eu falei, não. É aquele drama que eu falei, né? Sim. De um lado eu tenho que preservar, do outro lado eu tenho que divulgar. Que informar. E agora? Eu falei, não. Eu vou respeitar a religiosidade desse Deus que é o nosso querido Pelé. Foi poético para esconder né? Eu falei, não vou contar. Só que agora o Pelé já foi, integra a biografia dele, né? E quem acompanhar o Hexagonal, você que faz livro, você vai ver que num determinado jogo o Pelé está fora. Eu nem me lembro qual é o jogo, porque teve 3, um octogonal e 2 hexagonais. E o Santos e o Corinthians participaram. Então são 18 jogos, eu não sei qual foi, não me lembro. Ele é supersticioso, pouca gente sabe. Caramba, claro. Mas isso está no livro. E a primeira comunicação é aqui, está sendo feita agora. Tá vendo? Exclusivo. Está no livro. O livro aí, à venda. Põe aí, põe o QR Code. Você acompanhando em todo o Brasil, tem a oportunidade agora de ter em pré-venda. Aí sim. Pré-venda o lançamento aqui no Pânico Especial, a lenda Joseval Peixoto. Pois não, mestre, agora há pouco foi falado que, né, o senhor transmitia e falava... Senhor não, a gente é seu senhor. Seu senhor. Você levanta a bola. Que na hora das transmissões não tinha roteiro, nada, vinha tudo da mente brilhante do seu senhor aí, né? Não, mas todo narrador, não era eu só não, Sim. Viu? Você tinha Clóvis Filho, Valdir Amaral, Jorge Cury, você tinha até o Fiore, Pedro. Fiore, grande Fiore. O pessoal Pedro Luiz. Agora a questão como o pessoal hoje em dia tem gente que não consegue apresentar sem TP. Como que a pessoa se enriquece, até uma aula gratuita aqui que eu peço pro senhor, como que a pessoa consegue se abastecer para que tenha essa capacidade de improviso? Porque, como eu falei, muita gente não consegue, sem TP, apresentar um programa ou até mesmo um jornal. Muita leitura? Muita leitura, mas a prática da vida, Sim. né? O jornalismo, não existia nem universidade de jornalismo, faculdade. Você se fazia na redação mesmo aqui, você nascia aqui dentro, né? É a prática que faz você ir aprender. Eu vim para Bandeirantes, por exemplo, na década de 60.
que foi outro acaso na vida, viu? Que o Edson Leite irradiava as finais do interior. Aquele ano foi Corinthians e Bragantino na minha cidade de Presidente Prudente. Ele apareceu lá, me ligou, eu estava na rádio no domingo, ele estava com um problema de cabine. E eu que resolvi, porque o presidente do Corinthians, o Carlos Ferreira Neto, falei, não, você não vai ficar sem cabine, você fica a caminho. Pô. E ajeitei. E o Edson foi na rádio para agradecer. Aí, conversando com ele, falou, não, já está resolvido. Botei ele com o presidente do Corinthians, falou, acertou tudo. Aí ele falou, o dia que você for para São Paulo, você me procura que eu te ajudo. Eu falei, Edson, não vou aproveitar, não é para aproveitando. Mas eu encerrei meu colegial, estou indo em janeiro para São Paulo e vou te procurar. Ele falou, pode procurar lá. Aí quando eu vim, Emílio, a Bandeirantes tinha comprado a Rádio Guanabara e o Edson foi para o Rio dirigir a Guanabara. E só ele sabia que eu estava contratado. Entendi. Eu cheguei na Rádio Bandeirantes para entrar, o Serginho Galvão tinha o programa Os Brotos Comando, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. E era lindo, hein? Éramos lindos, né? A mulherada vinha de quilo. Aí aquela... Joseval? A mulherada, Não, a mulherada, isso nós não vamos... Tem umas fotos aí no livro. Isso aí tem no livro. Tem umas fotos, tem. Essas estão no livro. Você não sabe o que era de mulher. Mas até agora, ele é... Claro. E vou dizer um detalhe para você agora, que isso eu acho muito importante, que é o respeito que a gente tinha. Eles apresentavam o jornal de paletó e gravata. Era o respeito? Ninguém trabalhava no jornal sem estar elegante, trajado, no rádio. No rádio. Então, aí que você entende. Olha só, isso aí é um trecho aí é um momento aqui. Isso já é aqui, né? Já é aqui na Paulista. No 24. Já é aqui no 24. Então era o respeito que as pessoas tinham para a audiência, isso é muito né? do seu Tuta, isso é muito do seu Tuta. Eu entrei aqui na Jovem Pan em 2005 e eu era repórter de rádio só, não tinha imagem, a gente era obrigado a usar terno e gravata agora. O Patrick quer falar sobre o encerramento do Jornal da Manhã, mas eu preciso dar um depoimento aqui. Eu tive a honra na minha vida de, por 3 anos, estar ao lado do Joseval na bancada do Jornal da Manhã. Maravilhoso. 2016 até o finzinho de 2018. Aí eu me lembro que no começo lá eu falei, tô do lado do Joseval Peixoto, né? Tem o dobro da minha idade e tal. Não quero chamar de velho, né? Mas aí o jornal foi pro intervalo, ele virou para mim e falou assim, Thiago, seguinte, eu tô notando você meio encabulado, meio falando para baixo. Nós aqui somos colegas de trabalho de igual para igual, por mais que eu tenha o dobro da sua idade. Somos amigos fora aqui do microfone, mas aqui nós somos colegas de trabalho. Então se solta, fala comigo, a gente bate papo. 3 anos do lado dele, apresentando o Jornal da Manhã, que é uma referência no Brasil, né? Sim. E o Patrick falou do improviso. O improviso dos encerramentos do Jornal da Manhã não tinha um texto. Ele não tinha, não era. Ele tinha um ritual. Não era texto? Ele tinha um ritual. Não era texto, mestre? Não, tudo improviso. Ele tinha um ritual, Emílio. 9h30, o jornal terminava às 10, depois começou a terminar às 10. 9h30, ele dava aquele intervalo, ele, de minha autoria, vou ao banheiro. Ele saía e nesse caminho do estúdio pro banheiro, ele ia pensando, bolava o encerramento do jornal. Se você cruzasse com ele, ele entrava numa outra frequência. Olha o encerramento aí. Mundial, Olha o encerramento. Olha lá, ouve. Segundo resolução da Assembleia Geral da ONU de 1993 e de Lei Brasileira de 14 de março de 2003. E o que é que se vê no mundo? Ou o que é que se vê no Brasil? Ou o que é que se vê no estado de São Paulo? Crescimento desordenado de centros urbanos, transformando nossos rios em esgoto a céu aberto. Vide Tietê, vide Rio Pinheiros, vide cidades menores onde riachos são transformados em depósitos de lixo, ou nas áreas rurais, em que a mata ciliar é destruída até a barranca do rio. Nós temos assistido na grande bacia amazônica, os 2 maiores rios brasileiros que formam o Amazonas, o Negro e o Solimões, no mês de outubro quase secarem, impedindo inclusive a navegação por ali. No texto da ONU, da Assembleia Geral da ONU, a definição é muito bonita. A água, artigo 1º, faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão
é plenamente responsável aos olhos de todos. E diz o artigo 2º, a água é seiva do nosso planeta. É bonito. Praticamente o que é? 2/3 do planeta são compostos de água. Mas dessa água, 97% é água salgada do mar, imprópria para o processo industrial e para ser ingerida como bebida. 1,75% da água do planeta é gelo. 1,24% são águas subterrâneas, rios escondidos no fundo do planeta. O que é que resta? 0,007% para 7 bilhões de pessoas. Bom dia, São Paulo. Sem chat GPT, amigo. Sem GPT e só daqui, ó. O Reginaldo também está no livro, né? O Reginaldo está no livro. Essa dobradinha, operador e apresentador. O Reginaldo é o que deixa a voz da gente bonita. Ele põe não é? Com o Sargentelli. Protus. De rádio você ganha no corredor, não é no microfone. E é lá que tá o... Bonito isso, hein? Você trabalhou com o Sargentelli também no Jornal da Manhã, né? Capítulo falando. Trabalhei. Ele estreou numa sexta-feira. O Sargentelli era um grande jornalista, né? Além de, depois que vieram o negócio das mulatas lá. Sexta-feira o Tuta sempre chegava na saída do estúdio do jornal. Ele falou, sargento, foi bom hoje. Ele falou, chefe, segunda-feira eu tô aí. Ele falou, como segunda-feira? Amanhã é sábado, tem jornal. Ele falou, amanhã? Ô, Tuta, eu já fiz a mala. Você acha que um carioca ia trabalhar no sábado? Mas tinha cada pau, né? Cada pau que tinha no Jornal da Manhã, né? Ele com o Vila, na parte final, com o Vila também dava uns bons debates já na... Dava, Vila. O professor Vila? Dava uns debates bons. Não, Professor, eu tenho respeito pelo senhor, muito obrigado, mas na maioria das vezes eu estava certo. Bom. Ô, Joseval, é bom saber que eu errei um pouco. O Joseval à esquerda e o Vila na minha direita, os dois brigando assim, né? Brigando entre aspas, né? Não, mas ele respeitava. Ele fazia pergunta, inclusive. Ele falava... Um dia ele falou para mim assim, de chofre, né? Por isso que eu falo para você que você tem que estar preparado para o seu âncora do jornal. Ele falou, um cidadão pode prender um bandido? Eu falei, o cidadão pode e a autoridade deve. Ele, matou. Claro.